Mais uma vez, a graça do Senhor e a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, meu querido. E antes de começar aqui e dar continuidade ao nosso estudo, eu quero mais uma vez orar e pedindo a orientação de Deus sobre o estudo de hoje. Pai, queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra nesta noite. Obrigado porque sabemos que a Tua Palavra conforta, fortalece, edifica. A Tua Palavra, Deus, nos prepara realmente para estarmos firmes diante destas situações e outras que com certeza virão. Muito obrigado porque temos a esperança, Deus, de que o Senhor age em nós e por nós. Abençoa cada irmão, irmã, e que a Tua Palavra, Deus, possa realizar em cada coração exatamente aquilo para qual ela foi designada pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Lá em 1 Coríntios 16, do versículo 9, só lembrando, né, que a gente começou na semana passada falando sobre isso, Paulo demonstrou lá que ele viu e percebeu, né, ele teve esta visão de uma visão física, né, não espiritual, né? Ele teve uma visão de uma oportunidade para o trabalho, né, da pregação do evangelho ali onde ele estava, em Éfeso. Ele já tinha manifestado um desejo muito grande no coração de ir para ver os irmãos lá de Corinto. Ele ia passar pela Macedônia, mas resolveu ficar em Éfeso, e o versículo 9 diz, por quê? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E é exatamente isso que nós estamos tratando neste primeiro aspecto deste elemento chamado amor, né? É entrar no mundo da pessoa. E como a gente já observou, quer dizer, aproveitar as oportunidades que Deus deu e entrar na vida de uma pessoa, né? E como a gente observou na semana passada, não é se apresentar para resolver os problemas que a pessoa tem, mas é entender a experiência particular que aquela pessoa está passando acerca de um problema, de uma situação ou de um relacionamento no qual ela está vivendo, né? E ouvindo este problema, esta situação e essa questão que ela está vivendo, ouvindo com atenção, procurar olhar para a pessoa e ajudar a pessoa. Então, a ideia que a gente observa na palavra de Deus é que nós não somos autorizados, vamos dizer assim, por Deus, para resolver o problema que as pessoas estão enfrentando, ou as situações que elas estão enfrentando. Né? Por exemplo, uma situação como essa pandemia que a gente está vivendo, é muito complexo, é muito complicado também você poder chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, fica tranquila porque Deus vai te curar. É aquilo que a gente falou, nós não podemos olhar para o problema, nós temos que ouvir a pessoa na experiência que ela está vivenciando. Ela está vivendo um problema de saúde, ela está ali com a situação, com as manifestações ali, né, do Covid, ela está sentindo todos aqueles sintomas, e a nossa participação nisso tudo é de entender esta experiência que a pessoa está vivendo, ouvi-la, né, ouvir aquela pessoa, caminhar com ela nesta experiência e ver o que a gente pode fazer para ajudá-la. E não recheá-la de promessas bíblicas, né, como que mostrando para ela que Deus está obrigado a curar. Embora todos nós sabemos que Deus vai curar, e Ele cura realmente, né, no clamor do seu povo, nós temos que entender que Deus é soberano e Ele vai fazê-lo no tempo dele, do querer dele e da forma dele. Então, Paulo também experimentou isso durante todo o seu ministério. Não só ele, mas a gente citou também outras pessoas que experimentaram situações assim, que puderam entender a experiência pelas quais as pessoas estavam passando e viram ali uma oportunidade para pregar o evangelho. A gente citou Paulo e Silas lá na prisão, né? Em vez deles ficarem lá reclamando de dor, de sofrimento, de tudo aquilo que eles estavam passando, eles louvaram o Senhor, clamaram ao Senhor, e quanto ao carcereiro, que fez ali, teve uma atitude de querer se matar, Paulo clamou, olha, não faça nenhum mal a si, porque todos estamos aqui, e pronto, acabou. Né? Paulo não ficou ali tratando do problema daquele carcereiro no que diz respeito àquela atitude dele se matar, né? De querer saber, etc. e tal. Não. Simplesmente Paulo continuou ali louvando ao Senhor, pregando a palavra, a ponto de o carcereiro perguntar: o que eu faço para ter esta experiência? Né? O que eu faço para ter esta vida com esse Deus que você está pregando?
E naquele momento Paulo pôde batizá-lo, né? Ele professou a fé ali, né, diante de Paulo, ele, a família dele toda, né, do carcereiro. E Paulo teve também o privilégio de ir para a casa do carcereiro e pregar a palavra de Deus. Então, veja, ele aproveitou uma experiência, né, que estava ali, ele viu que o problema em si não deveria ser o foco da situação, mas a experiência toda que girava no entorno ali da vida do carcereiro e da família. E assim vai, a palavra de Deus está recheada destes exemplos, né? E com certeza, se nós ficássemos aqui olhando para cada um deles, o estudo iria se alongar muito, né? Mas vamos lá, eu só estou lembrando aqui o que a gente já falou até o presente momento, né? E eu quero continuar colocando aqui esta recordação do que a gente pregou na semana passada, para que você possa aprender um pouco mais. Também na semana passada, nós procuramos mostrar que antes de entrar na vida de uma pessoa para poder falar de Jesus, você tem que ter um propósito, que é de ouvir aquela pessoa, de prestar atenção nela e focalizar na pessoa que está vivendo o problema. Né? Então, estou dando ênfase a isto, porque às vezes a gente se deixa levar pela situação que acontece ao redor, pelo problema em si, e esquece de olhar para a vida daquela pessoa. E a gente não tem vamos dizer assim, uma tendência de ouvir, né, as pessoas. A gente já quer trazer logo o resultado, a gente já quer falar em cima, a gente já quer trazer a solução, a gente já acha que temos em nós ali, né, tudo aquilo que é preciso para que aquela pessoa possa se livrar daquela situação. Mas a palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara que é preciso ouvir e manter o foco na vida daquela pessoa. E ouvi-la mesmo, né? Ouvir tudo que ela está colocando para fora, com atenção. E é isso que nós vamos aprender daqui para frente, né? Na semana passada nós falamos da primeira porta, né? Que seria a questão da emoção, de que forma eu posso reconhecer as portas de entrada, né? E nós colocamos aqui que é preciso prestar muita atenção nas palavras que as pessoas dizem que expressam emoção. Tá? Quando uma pessoa diz eu estou com raiva, com certeza ela está com raiva por alguma coisa que aconteceu. Um problema, uma separação, ou a perca do emprego, um chefe que deu bronca nela, o marido que brigou com a esposa. Então a pessoa está com raiva, ela está com raiva de alguma coisa. Mas não é interessante aqui, no momento que estamos tratando esta pessoa para falar de Jesus, querer entender o problema que deu, né, origem à raiva. Mas vamos escutar a raiva da pessoa, né? Vamos ouvi-la na sua raiva. E não vamos tratar a raiva da pessoa ou a emoção que ela está sentindo naquele momento como algo pecaminoso. Ela está com raiva, e às vezes, estando com raiva, ela pode falar muita besteira, né? Ela pode falar muito palavrão quando está com raiva. Ela pode até mesmo falar na raiva dela que deu vontade de matar o meu chefe, deu vontade de fazer não sei o que lá, e por aí vai. E aí a gente, não faz nada disso, né? Olha, Deus não gosta disso e tal. A ideia não é trabalhar isso. A ideia é você sentir esta emoção daquela pessoa, lidar com a emoção dela. Ela está realmente com raiva. Ela pode estar com medo, como nós falamos, né? Eu estou com medo dessa situação do Covid. Eu acho que todo mundo está com medo dessa situação do Covid. Né? A gente tem medo. Por mais que a gente fale assim, não, morrer em Cristo é lucro. Amém. Né? Mas isso não tira de nós o medo. Estamos com medo, sim, de tudo isso. Né? Agora, vamos aconchegar ao coração das pessoas, né, com a nossa presença e dividir este medo, essa ansiedade. Né? Fala para ela, olha, eu também estou, vem cá, compartilha, fala um pouquinho sobre este medo. Né? Falamos um pouquinho sobre essa questão do choro. Né? Às vezes a pessoa, por causa de um problema, por causa de uma perda, né, de algum ente querido, a perda de um bem, etc., então a pessoa não consegue parar de chorar. E me permito um particular aqui, eu vivi uma situação uns anos atrás, há muito tempo atrás, de uma pessoa que estava bem distante, né, bem distante, estava num outro estado. Ela me ligou de madrugada e não era crente, mas era muito conhecido meu na época, né? E ela disse assim no telefone, era por volta de umas 3, 4 horas da manhã. Ela falou, Fred, meu querido, eu estou com um 38 na mão apontado na minha cabeça. Estou para fazer uma grande besteira.
e estou chorando muito por causa de algo que me aconteceu, e o que que você pode fazer para impedir que eu faça uma besteira nesse exato momento? Imagina como eu me senti naquela hora. Não é? A gente teve que buscar ali no Senhor todo um equilíbrio emocional da nossa parte para entender o que aquela pessoa estava vivendo do outro lado da linha, num outro estado, porque a gente tem uma tendência natural de fazer o quê? Uma pessoa te liga dizendo uma situação desta e ela mora aqui do seu lado, né, num bairro aqui, você já, não, já estou indo aí, não faz nenhuma besteira que eu estou indo aí. A gente já quer ir lá como se a gente fosse a solução para aquele problema. Mas às vezes é preciso entender o que se passa. Ela falou que estava com um revólver na mão, que ia se matar. Mas ela disse assim: olha, eu não consigo parar de chorar por causa de um problema que eu estou enfrentando. Então não era para eu trabalhar a vida dela com a besteira com relação ao que ela poderia fazer com aquele revólver. Mas a deixa que o Espírito Santo deixou ali para mim foi: olha, ela disse, não consigo parar de chorar. Então trabalhe o choro dela. Ok? Então a porta de entrada ali foi trabalhar o choro dela. Lógico que ali a gente ficou horas e horas e horas, quase até o dia amanhecendo, falando e entendendo aquele choro, chorando com ela, inclusive, não só pelo problema que ela estava passando, mas pela distância em que, naquele momento, nós estávamos um do outro, né? Então, essa é a ideia, né? Seja qual for o problema que as pessoas vão enfrentar, elas podem chegar, né, emocionalmente tão abaladas a ponto de dizer isso, ou como a gente falou na semana passada, né, tenho vontade de sumir. Esse sumir aqui é bem generalizado, né? É o sumir no aspecto de você achar que o fato de você ficar um mês de férias e ir lá para não sei aonde no mundo vai resolver todos os seus problemas, que você não vai levar celular, não vai levar telefone, não vai levar ninguém, e aí quando você voltar está tudo resolvido? Não está. Ou é o sumir mesmo da pessoa dar cabo na vida, né? E se matar, então ela quer sumir. Mas a questão nossa é trabalhar exatamente essa porta que se abriu, né? Emocionalmente falando, ela está dizendo, olha, quando ela diz assim, eu tenho vontade de sumir, ela está dizendo que ela não vale nada, nada para ninguém, seja lá quem for. E nada para ninguém, ela está até incluindo aqui Deus, viu? Tá bom? Até Deus, né? Ela não sou nada nem para Deus, né? Eu tenho vontade de subir desse mundo, né? Então aí a gente tem que ouvir isso com parcimônia, orar aqui dentro de nós, né? E continuar pedindo para que a pessoa fale mais, continuar ganhando ali ela na conversa, tentar, né, tirar dela, né? Fazer com que possa suptar do coração dela o que que está provocando esta emoção na vida dela, né? Então a primeira porta que a gente tratou foi esta, né? Então os desequilíbrios emocionais, eu diria, são portas, né, de oportunidades que a gente tem para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, mas sempre levando em consideração o quê? Não é para tratar o problema que gerou a emoção, mas é sentir esta emoção que a pessoa está manifestando e andar com ela. Daqui para frente, a gente vai comentar muito sobre isso. Por que que a gente fala e a gente diz estas coisas? Porque às vezes a gente consegue perceber que alguns irmãos que têm dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, elas acham que a solução está em levar a pessoa para a igreja. A pessoa se apresenta com um problema, né? Vamos pensar aqui nesta porta, um problema que gerou aí um distúrbio emocional, e a gente já fala para esse nosso amigo, ou para esta pessoa que nos procurou: ah, vai lá na minha igreja, vamos lá na minha igreja, o sábado que vem, ou domingo que vem, eu passo lá na sua casa, e vamos lá na igreja, e você vai receber lá a palavra de Deus. Por que que ela tem que ser levada na igreja para receber a palavra de Deus? Por que que você não pode ouvi-la naquele momento em que ela está colocando para fora o que ela está sentindo e buscar orientação de Deus naquele momento para você ser o canal de bênção para a vida daquela pessoa? Deus está abrindo essa porta lá. Veja um momento como esse agora, né? Estamos longe uns dos outros, não podemos estar próximos, né, um do outro. Se de repente alguém te procura, uma família te procura dizendo que estão desesperados e que não sabem o que fazer, não sabem o que fazer, o que você vai dizer? Você vai querer abrir a igreja lá para levá-los para a igreja para poder pregar a palavra? Não, mas não tem condições. Você vai querer ir na casa deles para falar alguma coisa? Não, você não pode, né, nesse momento fazer isso. Então, o que você pode fazer? Tudo que Deus deu é a oração. Você ora, clama, fala com a pessoa por um telefone, por um celular, né, pelo videoconferência, etc. e tal. Procura estar em contato com esta pessoa. Sente a emoção dela, sente o que está movendo o coração dela a ter esse desequilíbrio emocional, para que você possa, mais à frente, poder falar de Jesus para ela, né? Estes gatilhos emocionais,
eles sempre são oportunidades que a gente tem para depois tocar neste assunto da pregação do Evangelho, do amor de Deus, do amor do Pai. Por exemplo, pegando aí a ideia de que a pessoa diz, olha, eu estou com medo. Né? Você se lembra que Adão colocou isso para Deus quando Deus o procurou? Adão pecou, se escondeu, e Deus começou a chamar por ele. E ele não respondia. E quando Adão, então, aparece diante de Deus, né? E Deus conversa com Adão e pergunta: por que que você se escondeu, Adão? E aí Adão manifesta o medo dele. Ah, ele estava com medo, estava ansioso porque eu estou nu. E veja o que Deus fez. Deus não deu bronca em Adão pelo medo que ele sentia. Mas Deus tratou aquela situação perguntando assim para ele: quem te fez ver que você estava nu? Percebe que o medo foi o gatilho, né? O distúrbio emocional que Adão teve ali foi o gatilho. Mas o que Deus trabalhou ali na questão é o seguinte: quem te fez ver esta situação? Então aí Deus já começa a caminhar para a situação lógica ali do problema que Adão estava enfrentando, que é o problema que todos nós enfrentamos, ok? Então o primeiro tópico foi esse que nós abordamos lá na semana passada. Então falamos da emoção, e eu creio que uma segunda porta de oportunidade que se abre para nós, né, tem a ver com estar atento às palavras que comunicam uma atuação da pessoa, né? Ou seja, uma interpretação por parte da pessoa. A pessoa está vivendo um problema, está vivendo uma dificuldade. Eu sou chamado por Deus para falar de Jesus para aquela vida, né? Eu tenho que estar atento à maneira como ela interpreta aquilo que ela está vivendo, o problema que está vivendo. Então, pega aí, vamos entrar nos exemplos para facilitar o nosso entendimento aqui, né? A pessoa está tendo um problema financeiro, perdeu tudo, né? E de repente ela liga para você, conversa com você para poder desabafar, falar, contar, compartilhar, enfim, você é o amigo dela, né? Essa pessoa não é crente, não professa a fé em Deus, né? Crê em Deus, mas não professa a fé em Deus da maneira como nós professamos, biblicamente falando. Mas num dado momento nessa conversa em que ela coloca ali que ela perdeu, né, financeiramente falando, os seus negócios, perdeu muito dinheiro, etc. e tal, ela de repente ela fala exatamente isso. Isto não deveria acontecer. Né? Ou até mesmo, por que que isto aconteceu comigo? Isso não deveria. Né? Então, nesse exato momento em que ela coloca isto não deveria acontecer, é uma interpretação que ela está manifestando da situação. Ou seja, isto não deveria acontecer. Por que que não deveria acontecer? É o que nós temos que questionar. Né? Qual é a razão? Ela foi prudente, no passado ela era obediente, no passado ela era... Então, a gente vai ter que caminhar para tentar descobrir. Mas às vezes você escuta as pessoas falando isso, né? Isso não deveria acontecer. E ali eu tenho, neste momento em que a pessoa se expressa ou se interpreta desta forma com relação ao problema que ela está vivenciando, eu tenho ali uma oportunidade para dizer para ela, assim, olha, aconteceu com você, está acontecendo com muitos, aconteceu comigo, está acontecendo com todo mundo, mas vamos lá, vamos conversar aqui um pouco mais, vamos tentar entender o que que a gente pode fazer para ajudar nisso aqui, ok? Alguém também vivendo um problema pode dizer assim, eu acho que eu estou recebendo o que eu mereço. Aliás, esse é um chavão, isso é bem clássico, né? A gente ainda, e até nós que somos crentes evangélicos, protestantes, né, calvinistas, etc. e tal, muitas vezes a gente continua acreditando que isto que está acontecendo de mal sobre a nossa vida é porque nós merecemos. A gente acaba se esquecendo que quem recebeu o merecimento de tudo isso foi Jesus Cristo. Ele o fez por nós. Ele o fez por nós. E diz respeito a tudo isso também. Também. Então a gente tem que olhar para isso de uma outra forma. Então, quando uma pessoa diz, olha, acho que eu estou recebendo o que mereço, você não precisa entrar com bravatas contra a vida dela, dando bronca nela, olha, não pensa assim, sacode a cabeça, que isso, tal, você não deve imaginar estas coisas, tal, não. Escuta o que ela disse, entenda que ela está vivendo uma atuação ali, né, do problema que ela está passando, e ela particularmente acha que aquilo que veio sobre ela é porque ela merece. Então, se ela chegou ao ponto de dizer, acho que eu estou recebendo o que eu mereço, então, o que a gente tem que tratar não é o problema que causou esta interpretação,
mas existe algo que antecede o problema, tá? Que realmente foi a causa por ela achar que ela merece vivenciar ou experimentar ou passar pela dificuldade que está passando. Ok? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Mas diante de uma situação como esta, uma pessoa que possa falar algo assim, você tem ali oportunidades para começar a perguntar muita coisa para ela, né? Eu acho que eu estou recebendo o que mereço. A pessoa diz, aí você fala, é mesmo? Por que você acha isso? Né? Não entra ainda em querer saber o problema, em querer saber o que aconteceu no passado, né? Vai devagar, vai com calma. É uma porta que Deus está abrindo. Né? Outra coisa que às vezes as pessoas falam também quando estão vivendo algum problema, e você já deve ter ouvido isso também. Será que vale a pena viver? Pensa nessa situação que nós estamos vivendo agora, do jeito que estamos vivendo. Você já deve ter ouvido, de uma forma ou de outra, alguém falar algo semelhante a isso. Vivendo desta forma neste mundo, será que vale a pena continuar? Ah? Então, essa expressão, será que vale a pena viver? É uma expressão que tem que despertar em nós, tem que tocar um sininho dentro de nós, né? Para estarmos mais atentos à pessoa que falou isto. Porque são sinais, né? Muito, muito claro ali na vida dela, quando ela diz isso, será que vale a pena viver? São sinais que vão estar demonstrando que ela está pronta ou potencialmente falando disposta a fazer uma grande besteira na vida dela. Né? Pode até ser que no final ela fala, não, eu nunca, jamais pensaria em tirar a minha própria vida. Mas por que ela disse, será que vale a pena viver? Né? Então aí é uma oportunidade que eu também tenho, né, que se abre diante dos meus olhos para eu poder falar de Jesus para aquela pessoa, né, de poder conversar com ela. E não é colocar teologia para ela neste momento, viu, gente? Não é colocar para ela teologia neste momento. E falar, não, olha, Deus não quer que você faça uma besteira, não se mate, porque senão você vai para o inferno, sabe? Aquelas coisas desse tipo, né? Isso, nesse momento, não traz nenhum refresco para a vida desta pessoa, né? O que nós temos que fazer é estender as mãos, trazer realmente a pessoa para próximo de nós, ali, no sentido mesmo de aconselhamento, né? E tentar ouvi-la, né? Olha, fale um pouquinho mais sobre isso. Por que você disse isso, né? Qual é a intensidade do que você está vivendo? Eu estou tão longe de você, me desculpa, eu sou teu amigo, mas eu estou longe de você e não consigo perceber, né? Eu não percebi, até me perdoe por não ter percebido o quanto isto estava tirando de você uma esperança de vida. Mas o que está acontecendo? Veja, não é o momento ainda de estar falando palavras e versículos bíblicos, é o momento de você se aconchegar à pessoa, de trazê-la para perto de você, conquistar a pessoa, né? Entender a experiência que ela está vivendo. Porque daqui a pouco você vai falar, pastor, mas e se não der tempo? Calma, é Deus quem trabalha o tempo, não somos nós. Não se precipite com aquilo que Deus está fazendo através de você. Seja você só um instrumento nas mãos de Deus. Né? Se é para naquele momento falar de Deus, Deus vai te mostrar. Se é para naquele momento você aconchegar a pessoa, ganhar a confiança dela e aos poucos ir tratando aquela situação, Deus vai te mostrar. Né? O importante é que você reconheça nesta situação, nesta experiência daquela pessoa, né, uma oportunidade para falar de Jesus para ela, ok? Então nós vimos aí a emoção, a atuação, e uma outra maneira que pode nos ajudar a reconhecer uma porta de oportunidade para falar de Jesus é prestar atenção no que a pessoa fala a respeito dela mesma. Né? E a gente não tem o dom de prestar atenção nisto, não. Desculpa, mas é verdade, a gente não tem. Todas as vezes que uma pessoa fala, como por exemplo, a primeira frase aí, sou um fracassado, a gente já quer botar, né, algo por cima de tudo isso e colocar a nossa experiência. Eu também já vivi uma situação em que eu achava que era fracassado, mas Deus me livrou, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não sei o que lá, Deus não sei o que lá, eu sou mais do que vencedor e não sei o que, e você deveria aprender isso. Aí você tem que puxar o freio de mão e entender. A pessoa não tem Jesus, ela não tem que entender isso, ela não vai entender isso, ela só vai compreender isso quando receber ali a unção do Espírito Santo, a bênção, né, da nova conversão. Então, quando a pessoa diz, eu sou um fracassado, preste atenção nisso. Tá? Preste atenção nisso. Tá? Veja o que ela está querendo mostrar com tudo isso.
E procura de novo. Tá vendo como as coisas estão concatenadas, né? Com relação às outras oportunidades que a gente tem para reconhecer as portas? É preciso você ganhar a confiança da pessoa e entender por que ela disse eu sou um fracassado, né? Ou uma expressão que também às vezes vira e mexe está na boca das pessoas. Isso sempre acontece comigo, né? Isso sempre acontece comigo. Eu mesmo já disse isso várias vezes. Quantas vezes eu tomei bronca da Adelina com relação a algumas coisas, etc e tal, de filhos, com relação a isso, aquilo e tudo mais, e às vezes eu fico tão irritado e falo, mas isso sempre acontece comigo, né? E aí eu tenho, através disso, eu estou mostrando, né, para a pessoa que eu tenho ali do meu lado, né, o quanto eu me respeito ou não, né? Então, em vez de eu tomar uma bronca com relação ao ter dito isso sempre acontece comigo, é o momento da pessoa que está me aconselhando olhar para esta frase, né, escutar esta frase, né, e ver ali que a pessoa que disse isto, ela está se sentindo a pior de todas, né? Ela está se sentindo um zero à esquerda, um ninguém. Ela está se sentindo uma pessoa recorrente em problemas, ela está patinando, né, na mesma situação N vezes. Isso está sempre acontecendo, e de novo, e de novo, e de novo. Se isso está sempre acontecendo, então para que eu vou orar para que Deus resolva isso que está sempre acontecendo? Eu preciso entender, através do que essa pessoa acabou de falar, por que que isso sempre acontece com ela, por que que ela disse isso, né? Outra expressão usada também, não tenho estrutura para enfrentar isto. Isso também acontece por parte de muita gente, né? De poder dizer isto, né? Aconteceu algo comigo e emocionalmente falando, financeiramente falando, eu não tenho estrutura para aguentar isso, né? Eu recebo aí só aposentadoria, vivo de aluguel, não sei o que lá, isso não podia acontecer, eu não estou valendo nada, sou um fracassado mesmo e eu não tenho estrutura nenhuma para aguentar isso. Quando uma pessoa diz que não tem estrutura para enfrentar isso, ela pode fazer uma besteira, né? Não há dúvida disso. Mas escuta o que ela acabou de dizer, eu não tenho estrutura para enfrentar isso. Dentro de você, você que é de Deus, você sabe quem é a sua estrutura e quem dá a estrutura para você. Você sabe quem é o seu alicerce. Será que é o momento de falar a respeito disso, né, para ela? Ou é o momento de ainda ouvir mais um pouco, né, sentir a experiência dela? O que que é ficar sem o chão? O que que é ficar sem estrutura? O que que abalou essa pessoa, né? Para daqui a pouco você contar para ela a sua experiência quando você passou por algo que também tirou o seu alicerce e que deixou você desestruturado com relação às coisas que você está vivendo, né? Uma outra expressão que também é chavão, né? Muita gente usa. Eu não mudo. Não adianta, eu não consigo mudar. Não consegue mudar porque não quer. Eu sempre digo isso para as pessoas. Não consegue mudar porque não quer, né? Porque Deus muda a cada um de nós. Se Ele fez de mim uma nova criatura e todas as coisas se fizeram novas, se Ele zerou a minha vida e me fez uma nova criatura, então há mudanças, sim. Então dizer eu não mudo, não adianta, eu não mudo, né? Se fechar, se trancar. Então a pessoa quando se tranca, quando se fecha ali e diz isso, eu não mudo, não é para você também jogar a toalha no ringue e dizer, então tá bom, já que você não muda, então o que que adianta eu ficar falando? O que que adianta eu me posicionar aqui com relação a tudo isso, né? Não. Quando ela diz eu não mudo, né? Ela está muito fechada mesmo, ela está mesmo ali trancafiada. Ela está dizendo o seguinte: não adianta você falar, não vem falar de Deus, não vem falar de ninguém, não vem falar de nada, não vem com solução, porque eu não vou mudar. Eu sou assim mesmo, eu sou turrão, eu sou cabeça dura, né? Todo mundo muda, todo mundo pode mudar. E nós que trabalhamos nas mãos de Deus e que somos usados por Deus como instrumento, temos que ser os maiores defensores, né, da possibilidade de ver mudanças. Paulo teve a sua vida mudada. Paulo matava os cristãos e Deus trabalhou o coração de Paulo e mudou a vida dele. Pedro, que negou Jesus Cristo, né? 3 vezes disse: eu não conheço, não sei quem é, e ali até jurou: não sei o que vocês estão falando, eu juro que eu não conheço este homem, né? Pedro levantou juramentos ali. Mudou, Deus mudou a vida de Pedro. Deus mudou a vida de todos eles, a vida daquelas prostitutas no passado, prostitutos, a vida daquelas pessoas que não tinham esperança nenhuma. Jesus ali convivendo com cada uma delas trouxe mudança de vida, né? Aliás, a pregação do evangelho é a confiança, é a fé, é a certeza de que algo vai mudar na vida daquela pessoa. Então, quando alguém diz, eu não mudo, não adianta, eu não mudo, dentro de você mesmo, sorria disso que a pessoa falou, né? Mas
Não perca a fé naquela pessoa. Continue orando, continue clamando, porque Deus vai tocar aquele coração, porque Deus vai agir naquela vida. Se Ele quer, Ele vai fazer. Se Ele planejou isso, Ele vai usar você para realmente ser esse instrumento para agir na vida daquela pessoa. Tá bom? Ok? Então nós vamos parar um pouquinho por aqui, tá? Aí na próxima semana a gente dá continuidade. Deixa eu só fazer uma pequena oração aqui para nós encerrarmos este período. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer pelo privilégio de ouvir um pouco mais da tua palavra, de aprender através da tua palavra tudo aquilo que precisamos, ó Deus, para sermos evangelistas, instrumentos nas tuas mãos, pregar as boas novas da salvação, para realmente chegarmos, ó Deus, ao coração de todas as pessoas que estão próximas a nós. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um e peço mais uma vez a tua bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.